Olá amigos, eu sou Soninha Gomes e espero que vocês estejam gostando do nosso canal e que, se isso for verdade, eu peço que vocês não se esqueçam de se inscrever para que possam se manter sempre atualizados sobre o que acontece por aqui. Eu peço também que, se vocês gostarem desse vídeo, que vocês curtam e compartilhem, divulgando o nosso canal entre os amigos. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série em que pretendemos buscar uma notícia ou um fato do cotidiano e, em relação a ele, fazer uma breve análise diante do panorama social e político da atualidade. Vamos então à análise crítica dos fatos. Hoje nós vamos analisar um fato acontecido aqui no Brasil, em Recife, no dia 3 de junho de 2020. Fato este que chamou nossa atenção entre as notícias dos grandes jornais. O falecimento do menino Miguel Otávio, filho de Mirtes Renata de Souza. Mirtes trabalhava como empregada doméstica e foi à rua levar o animal de estimação da família para dar uma volta, deixando seu filho de 5 anos de idade, Miguel, temporariamente sob os cuidados de sua patroa. Nesse interregno, Miguel entrou sozinho no elevador do prédio, dirigiu-se ao 9º andar, de onde caiu, ferindo-se gravemente e falecendo pouco depois. Imagens do circuito interno do condomínio, que foram recolhidas pela Polícia Civil, mostram Miguel entrando no elevador de serviço e a patroa segurando a porta, pedindo para ele voltar. Mas, no segundo momento, a patroa solta a porta, aperta o botão de um dos andares e deixa o menino sozinho no elevador. A porta se fecha e o elevador para em um andar no qual Miguel não desce. Mas logo depois o elevador segue para o 9º andar, onde o garoto desembarca e sai pela porta que dá acesso à área de serviço. De lá, o menino cai e é encontrado ainda com vida no solo, mas logo depois falece. Esse caso é triste e lamentável, embora seja uma situação particular, única e dramática, em razão dos seus pormenores, nos traz sim um panorama do nosso Brasil atual, que vamos tentar demonstrar aqui. Ponto número 1. Apesar de estarmos vivendo neste momento sob a pandemia do coronavírus e mesmo não sendo o trabalho doméstico uma atividade considerada essencial, o fato é que a mãe de Miguel estava trabalhando normalmente, sem exercer o distanciamento social indicado pelos especialistas como a melhor forma de proteção em relação ao contágio. Não custa lembrar que vivemos sob a égide de um governo que inclusive nega a existência da pandemia, sendo comum que os cidadãos brasileiros saiam de suas casas para exercer trabalhos que não são considerados essenciais. A patroa, por sua vez, também não dispensou Mirtes do trabalho. Vale frisar que creches e escolas encontram-se fechadas por conta da pandemia, o que obriga muitas vezes que os filhos sigam com essas mães ao trabalho. Então, a situação particular de Miguel nos expõe na prática esse dado de que o nosso pseudo-distanciamento social, por conta do descaso dos governantes e do comportamento errático de patrões, além de colocar pessoas expostas ao vírus, também colabora para que as crianças se coloquem em situações de risco, como no caso de Miguel. Segundo ponto. Mirtes era empregada doméstica na casa do prefeito do município de Tamandaré, Sérgio Hacker, e a responsável pela criança no momento da morte era sua esposa, Sari Mariana Gaspar, da Corte Real. A Polícia Civil não confirmou a identidade dos patrões de Mirtes, afirmando que estaria impedida pela lei de abuso de autoridade. O nome só foi revelado pela mãe do menino. Aqui vemos um caso recorrente no Brasil, no sentido da proteção estatal sempre ser direcionada às classes sociais mais privilegiadas. É claro que, nos termos da Constituição Federal de 1988, ninguém pode ser considerado culpado sem uma sentença transitada em julgado. E ninguém aqui pretende condenar de antemão quem quer que seja, mas será que essa proteção à identidade seria também conferida se a situação fosse diferente?
Se a situação fosse inversa, será que seria resguardada a identidade da empregada se ela fosse a responsável pela morte do filho da patroa? Esse fato também vale uma reflexão. Terceiro ponto. Segundo noticiado pelo portal G1, embora Mirtes exercesse a função de empregada doméstica, seu nome aparece no portal da Transparência do município de Tamandaré como funcionária comissionada da prefeitura desde 2017. O caso está sendo investigado pelo Tribunal de Contas do Estado e por um inquérito do Ministério Público de Pernambuco, que já foi aberto. Isso nos faz refletir sobre situações frequentes em nosso país, em que pessoas são pagas com dinheiro público para trabalhar em gabinetes de políticos ou para exercer alguma função pública, mas acabam por exercer funções particulares. E isso nos remete a uma situação perniciosa e comum no Brasil, que é a da confusão entre o público e o privado. Estamos diante de mais um caso de descaso com a coisa pública, com o dinheiro público, que acaba servindo a interesses particulares de governantes. Ponto número 4. Outro dado importante da notícia é que a patroa, ou seja, a primeira-dama de Tamandaré, foi presa em flagrante por homicídio culposo, mas pagou a fiança de R$20 mil e foi liberada. Aqui valem algumas considerações sobre o que seria um crime culposo. O crime culposo é aquele que é praticado sem a intenção do agente em relação ao resultado, quando nos vemos diante de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em questão do menino Miguel, é patente que a morte do menino teria sido resultado de negligência, já que a patroa, sob os cuidados de quem se encontrava a criança, deixou de cuidar do menino como deveria. Também podemos notar traços de imprudência, já que houve a prática de um ato perigoso pela patroa, quando, além de deixar o menino sozinho no elevador, ela apertou o botão para que ele se encaminhasse para outro andar. O crime doloso, por sua vez, ocorre quando o agente tem a intenção do resultado. No caso do menino Miguel, nós podemos aventar a possibilidade do dolo eventual, que ocorre quando a intenção do agente se dirige a um resultado, aceitando, porém, outro resultado possível e consequente de sua conduta. Fazendo tal análise, podemos dizer que a conduta da patroa se dirigiu ao resultado consciente de abandonar a criança sozinha no elevador e a direcionar para outro andar, aceitando outro resultado também possível e consequente de sua conduta, que seria a queda da criança daquele andar, pois todos sabemos que uma criança de 5 anos não pode estar sozinha em um prédio que possivelmente terá janelas sem rede de proteção. Também podemos falar de crime pré-doloso, que ocorre quando o agente pratica uma conduta dolosa menos grave, no caso em questão, o abandono de incapaz sozinho no elevador, porém obtém um resultado mais grave que o pretendido na forma culposa, no caso em questão, a morte. Bem, nós esperamos que todas essas possibilidades sejam analisadas pela justiça, mas o que nos chama a atenção é a liberdade obtida pela patroa mediante o pagamento da fiança no valor de R$20 mil, o que nos remete claramente ao poder financeiro que prevalece em nosso ordenamento jurídico sobre outros valores que deveriam ser mais relevantes. Em outras palavras, em nosso país, quem tem o poder econômico livra-se muito mais facilmente das malhas da justiça. Finalmente, o quinto e último ponto que vamos levantar é o fato de que Miguel era negro. E sua morte acontece num contexto de grandes protestos nos Estados Unidos e no mundo sobre racismo, e pouco tempo depois de grande comoção social ocorrida aqui no Brasil pela morte de crianças negras, como o caso da menina Ágata, do menino João Pedro, em situações de violência policial. Embora tais fatos não sejam diretamente relacionados, já que a morte de Miguel não foi resultado de ação policial, seu caso demonstra claramente ser resultado de uma situação social bastante clara, que pode muito bem ser inserida na seara do racismo estrutural. Podemos conceituar o racismo estrutural como um conjunto de práticas governamentais ao longo da história de um país que tem o condão de colocar um grupo social ou étnico em desvantagem em relação a outros grupos
conferindo-lhe menos direitos e proteção. Essa posição de desvantagem em relação aos negros no Brasil remonta à escravidão e acaba por tornar-se parte da própria estrutura da sociedade brasileira. No caso do menino Miguel, várias situações aqui elencadas são facetas e consequências desse racismo estrutural que norteia a nossa sociedade, decorrente de toda uma exclusão de direitos. Direitos esses que deveriam ser conferidos a todos os brasileiros. Para o Estado brasileiro atual, na maioria das vezes, vidas negras parecem não importar tanto.